Envelhecer é um processo natural que acontece de um jeito específico para cada pessoa. Mas, como dizia o filósofo Jean-Jacques Rousseau, quem quer os fins, quer também os meios. A legislação brasileira traça as regras para assegurar os direitos da pessoa idosa. E o acesso ao transporte urbano coletivo gratuito é uma medida prevista na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso que concretiza a proteção da dignidade e da autonomia do indivíduo. Por isso, em 19 de setembro de 2007, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação que questionava essa gratuidade. Acontece que, apesar da regra, a lei não previu a forma de custeio. A ausência de uma norma federal específica compensatória levou a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos e a Associação dos Usuários de Transportes Coletivos de âmbito nacional a proporem ao Supremo Tribunal Federal que declarasse a inconstitucionalidade da gratuidade do serviço prestado em regime de permissão ou concessão. O argumento era de que a aplicação da regra transferiria o ônus do custeio para camadas mais desfavorecidas da população, como explica o professor e mestre em Direito Administrativo Tiago Ramasco. Segundo a associação, ao estabelecer uma gratuidade, isso traria um impacto financeiro para os permissionários e concessionários e, portanto, a lei deveria ter previsto uma forma de custeio dessas gratuidades de forma a não atingir a receita dos concessionários e permissionários. Segundo o professor Tiago Ramasco, na prática, a equação é fixada pelos estados no contrato feito com as concessionárias. Uma vez que o artigo 39 caput do Estatuto do Idoso, ao estabelecer a gratuidade do transporte coletivo aos maiores de 65 anos, nada mais fez do que repetir norma de eficácia plena que já constava na Constituição Federal, os concessionários e permissionários desse serviço público, ao formularem as suas propostas, ao elaborarem os seus planos de viabilidade por ocasião da concessão, já devem prever na planilha de custos, claro, a depender da forma como cada concessão vai tratar a política tarifária, mas esses impactos financeiros da gratuidade devem ser diluídos nos custos da tarifa do transporte coletivo. Segundo Tiago Ramasco, eventuais reajustes ou variação de custos com mão de obra e combustível acabam mesmo respingando no equilíbrio entre encargos e expectativa de receita ou lucro das empresas. Por isso, há reflexo no preço das passagens. E a equação tem funcionado, tanto que em 2013 São Paulo ampliou por meio de lei estadual o bilhete único especial da pessoa idosa para a faixa etária a partir dos 60 anos. Depois, com a reforma da Previdência, o governo paulista alegou a necessidade de ajustar o benefício à nova realidade dos idosos brasileiros. E em fevereiro deste ano, limitou o direito para pessoas a partir dos 65 anos. O decreto foi anulado por uma decisão liminar da Terceira Vara da Fazenda Pública Central de São Paulo, mas o caso ainda não foi julgado no mérito e, enquanto isso, apenas idosos com 65 anos ou mais têm acesso à gratuidade. O próprio Estatuto do Idoso, no artigo 39, parágrafo 3º, estabelece que a legislação local pode dispor sobre condições para o exercício da gratuidade para pessoas entre 60 e 65 anos de idade. Nesse sentido, o Estado de São Paulo havia estabelecido norma dispondo sobre a gratuidade a partir dos 60 anos, medida essa que foi revogada a partir de 2021 e que é questionável sob o ponto de vista do princípio da proibição do retrocesso das conquistas sociais, conforme já decidiu o STF em outras ocasiões, mas isso seria outra discussão. Em resumo, o julgamento do Supremo Tribunal Federal seguiu o entendimento de que o transporte coletivo urbano é um meio utilizado pelas camadas mais desfavorecidas da população. Por isso, a importância da aplicação dessa garantia da gratuidade em respeito às lutas sociais já existentes. Rádio Justiça. De Brasília, Patrícia Portales.